bem? Eu tava morrendo de saudade de vocês, eu precisava de vir aqui conversar com vocês. Aconteceram algumas coisas que por isso eu fiquei meio ausente aí, me baguncei. E agora eu tô voltando ao normal, a minha rotina. E eu vim mostrar pra vocês algumas mudanças que estão acontecendo, que eu queria dividir com vocês. E então eu resolvi fazer organizando a cozinha e falando sobre a gravidez na adolescência. Gente, eu acho que é importante eu falar sobre isso porque é o seguinte, a gente vê muita gente falando assim, a gente vê muita adolescente contando como os pais reagiram e tal. E assim, eu vim aqui falar pra vocês como família, eu recebendo essa notícia, qual é a minha posição, né? E como eu vejo toda essa situação. Então se você quiser continuar assistindo o vídeo, continue aqui comigo e vamos faxinar e bater um papo, tá bom, gente? E se você não me conhece, gente, eu convido vocês a conhecer meu canal, assistir outros vídeos pra ver se você consegue se identificar e gostar de alguns. Se gostar, já clica logo em se inscrever e dê um joinha aí pra nós. E, gente, muito beijinhos pra vocês, obrigada pra todos vocês que me acompanham, obrigada pra vocês que me entendem quando eu tenho que ficar ausente. E é isso, gente, vamos pro vídeo? Minha casa tá um pouco zoneada porque aconteceu algumas mudanças aqui, eu vou mostrar pra vocês. E assim, ali tá as camisas que eu lavei do uniforme, gente, desconsidere. Na verdade aquela cama ali vai vir pra debaixo dessa, que é aqui o lugar dela. Bom, meninas, mas eu tô desde quinta-feira com uma forte dor no dente, aqui no dente do siso. E o que acontece? Hoje ainda tá melhor, ontem à noite deu uma aliviada, melhorada, mas de madrugada me pegou de novo. Mas os remédios estão ajudando muito, assim, a dar uma melhorada. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse era o meu quarto, olha como tá cheio de bagunça. Aqui tá os brinquedos do Enzo ali pra arrumar, aqueles negócios. Então esse quarto não vai ser mais o meu, ó. O guarda-roupa mudou de lugar. Esse quarto não vai ser mais o meu. O meu quarto veio pra cá, pro quarto do Enzo, ó. Minha cama tá com algumas coisas aqui em cima. Por quê, gente? Aí do decorrer do vídeo eu vou explicar pra vocês tudo certinho. Então a gente teve algumas mudanças aqui, como vocês podem ver, e eu tô me organizando ainda. Então assim, minha cozinha tá zoada, né? Ai, gente, deixa eu dar Feliz Dia das Mães pra vocês, parabéns. Eu cheguei a gravar um vídeo especial do Dia das Mães, mas eu não editei, eu acho que não vai ficar legal eu colocar agora pra vocês. Eu não editei por causa da dor de dente, eu acho que não vai ficar legal eu colocar agora que já passou o Dia das Mães, né? Se vocês quiserem ver, deixa aqui nos comentários que eu passo pra vocês, tá? Bom, gente, eu vou colocar umas roupas ali pra lavar, porque eu coloquei os uniformes ontem, foi domingo, né? Estão secando ainda, porque aqui no apartamento é muito ruim de secar. Mas aí eu vou limpar minha cozinha, que tá, ó, horrível. Bom, meninas, então eu vou colocar vocês aí, vou lavando a louça e vou conversando com vocês, tá? Então, vamos lá. Bom, meninas, atualmente eu tenho uma irmã grávida, ela tem 15 anos. Eu vou contar mais ou menos a minha história, um pouquinho, bem rapidinho, tá? É assim, nós somos em 7 irmãos, né? 2 meninos e 5 meninas. Das meninas, sou a mais velha. Dos meninos, tem um menino de 12 anos e um menino de 27. Menino, a gente não tem muito problema, né? Assim, sei lá, seria novo pra gente reagir a uma situação dessa. Mas, enfim. A primeira irmã minha que engravidou na adolescência foi a minha irmã do meio, a Ivana, né? Ela engravidou com 17 anos, só que ela tinha um namorado, né? Assim, um compromisso com uma pessoa, já fazia 2 anos. Então, assim, nós todos ficamos surpresos. Foi mais difícil, eu acho, que a notícia dela, a princípio, né? Porque era a primeira vez que a gente tava passando por aquela situação. Mas, no entanto, a gente já esperava isso, né? E a gente, assim, nessa época que ela engravidou, minha mãe ainda morava com a gente, né? Eu ainda não era casada. Não, quando ela engravidou, ela já era. Eu já era casada. Mas quando ela começou a namorar, não. Né? Então, assim, foi assim, uma surpresa. Mas foi uma notícia, assim, que a gente já esperava, de certa forma, né, gente? De certa forma, a gente sempre espera alguma coisa. Daí, o menino assumiu tudo certinho, né? Apesar deles não estar juntos, mas isso é uma outra história. No começo, assim, a família, ninguém saiu criticando. Ah, isso aqui tem, isso aqui tem. A gente falou, meu pai, ele falou simplesmente que ele conversou, né? Ele ficou muito, assim, enciumado, bravo. Ah, porque você estragou o seu...
assim, momentos que você devia estudar, mas ela não parou de estudar nessa época, né? Ela foi até o fim da gravidez pra escola. Porém, depois que ela teve a menina, ela não voltou pra escola. Então, a primeira situação foi essa, né? Então, gente, digamos assim que a princípio, a primeira situação, a gente não soube reagir de certa forma. A gente, eu digo assim, no geral, tá? Porque nós, da família, a gente, ai, que legal, um bebê. Mas a gente não para pra pensar na situação mesmo, assim, né? Que o menino era novo, que eles não tinham lugar. Ninguém parou pra pensar nisso, né? Mas enfim, eles estiveram lá. Logo em seguida, um ano depois, né? Eu fiquei grávida. Não, e quando a Isabelle tava, acho que com... quando a Isabelle tava com meses, eu engravidei. Mas eu já era casada, né? Já fazia 2 anos que eu era casada, então não tive muito problema. Eu já tinha 21 anos, então eu não tive problema com reação do meu pai, nem da minha mãe, nem nada do tipo, né? E ainda assim, como os meus pais, meu pai principalmente, ele cobrava muito de mim. Queria que eu estudasse, queria que eu me formasse, queria que eu tivesse uma profissão e tal. Eu tive medo de contar pra ele, confesso que foi mais difícil pra mim contar pro meu pai, né, do que pro restante da família. Mesmo sendo casada, eu fiquei meio assim, com medo. E acabei contando por telefone, mas ele ficou muito feliz e reagiu super bem. Logo em seguida, quando eu estava grávida de 5 meses, a minha irmã, uma outra irmã minha, aos 16 anos, surgiu grávida. Porém, foi meio que um susto. Por mais que ela, assim, a gente sabia que ela era muito saideira, é a mãe da Duda, que era muito saideira e tal, mas a gente nunca tá preparado pra essas notícias, né? E aí, assim, foi meio que difícil, porque os pais da Duda não foi assim, não receberam a notícia, né, da mesma forma que a gente recebeu, sabe? Porque vida é vida, né, gente? Pra gente é o que importa. Meu pai ficou muito chateado, muito bravo na época, minha mãe também, né? Deu algumas brigas entre as famílias por causa disso, porque eles... Gente, ia ficar um pouco de barulho por causa da máquina. Por causa... Justamente porque não ia... né? A gente ficou meio... Nossa, e agora? A menina não vai ter pai. Meu pai, ele ficou muito transtornado, né? E... Só que... Ele ficou transtornado, assim, chateado, ele não falou nada, sabe? Ele ficou muito quieto, assustou todos nós, porque a reação dele foi se calar, eu acho que ele já, né? E ele falou assim, que a gente não ouvia ele, que ele sempre falou, que ele sempre avisou, mas meu pai trabalhava muito, então não tinha como ele cuidar de certa forma. Então o tempo foi passando, a Emily teve, aí deu todo esse transtorno, que é o caso da Eduarda, né? A Emily teve a Duda, e aí... Só que a Emily não estava madura bastante, minha mãe saiu de casa, e aí, digamos assim, que a família não deu o apoio, a família é nós, né? Não tô falando de parentes, tios, nada disso. Entre nós não sabemos, né, levar a situação, a princípio. Passado todo esse tempo, gente, recentemente, a Emily surgiu grávida de novo, né? Então, a gente nem se intrometeu, só parabenizou, né? Ela tá com outra pessoa, foi viver a vida dela, né? Então, que dê tudo certo. Então, ninguém se intrometeu mais uma vez. Deixa ela. A gente falou, né, gente? A gente fala sempre antes, aconselha antes, né? Se cuide. Eu fui passando os tempos, gente. E agora eu vou chegar no nosso assunto. Depois de tantas gravidez, estamos todos já acostumados, já estamos todos a par, já sabemos mais ou menos como que é, né? Eu tenho uma irmã, assim, ela não é a nossa caçula, mas é a caçula. Ela tem 15 anos, né? Ela fez 15 anos. E assim, ela vem enfrentando a fase mais difícil da nossa família, digamos assim. A adolescência dela foi sem mãe, né? Porque a minha mãe saiu de casa já faz 3 anos. Então, assim, já vai fazer 3 anos, não tem 3 anos completo ainda. Então, assim, é uma fase muito difícil para os adolescentes. É uma fase onde o adolescente precisa de família, precisa de mãe, precisa de irmãos, né? E aí, no meio dessa bagunça toda, pensa comigo. Assim, sabe, eu converso, tudo, mas eu não tenho tempo pra ficar ali em cima, pra passar pra ela. Eu passo o máximo, assim, que eu tento passar, de confiança que eu posso.
né? Mas é difícil, gente, eu não tô ali com ela, sabe? Talvez ela tenha medo de falar comigo algumas coisas, porque ela acha que eu vou julgar, porque eu não sou da idade dela, porque eu não vou entender, mas ela sabe que eu não sou assim, tá? Primeiro eu prefiro ouvir e aconselhar, talvez também ela não tenha ouvido os conselhos, né? Mas enfim, e nessa fase que ela se encontrou, as minhas duas irmãs já têm filho, todas nós saímos de casa, não, menos a Ivana. Só que ninguém com a cabeça madura pra sentar com ela, conversar e com ela, sabe? Eu falei pra ela que quando precisasse eu iria com ela, um ginecologista, a gente procuraria. Mas talvez por vergonha ela não conseguia se abrir comigo, né? E as outras irmãs minhas, acho que por imaturidade também nunca levou ela pra procurar, né? Eu sempre falava, ó, é igual o documento dela, ela não tem RG. Fala, arruma os documentos e vamos. Ah, vou arrumar e nunca vem. Então assim, gente, a gente se oferece, mas a gente não pode fazer pela outra pessoa, né? Então é isso, gente, aconselhava, procura. Falava que precisasse, só que, gente, eu trabalho, eu tenho casa, eu tenho filho, né? Eu não posso ficar 24 horas, ela mora em outra casa, eu não tenho como ficar 24 horas sabendo o que ela precisa, o que ela não precisa. Então, assim, a primeira coisa é você ter um papo aberto com o adolescente que convive com você. Então, assim, então a gente, de certa forma, ela sai bastante, ela é bem festeira. Então, acho que, assim, ela já é uma menina muito carente de família, né? Porque, como que eu vou explicar pra vocês? É uma família bem bagunçada a nossa, né? Minha mãe saiu de casa, então, assim, é difícil pra uma família que, de repente, perde a mãe. Não, se fosse, assim, Gente, sabe, acho que o motivo faz, assim, a realidade. O motivo que você perde a pessoa. Se é uma morte, gente, é diferente, todo mundo vai se adaptar, porque foi uma morte. Mas, tipo assim, quando uma mãe sai de casa, ou um pai, a estrutura da casa fica mexida, fica abalada. E aí é que vem os transtornos, e aí que vem todos os problemas, né? Então ela se sentiu muito carente, muito abandonada, e ela achava lá, assim, um jeito de se distrair nas festas dela, com os amigos, com as baladas, sabe? Ela começou a dar muito problema na escola, enfim. E foi passando o tempo, a gente conversando muito, trabalhando muito na mente dela, conversando com ela, né? Ela é uma menina que, assim, gente, por mais que ela seja festeira, baladeira, eu não tenho pra falar pra você assim, não, a Jennifer, com meu pai, ela bate muito de frente. Comigo, não, quando eu converso com ela, se ela não gostar, ela fica quieta, baixa, tipo, faz assim, mas ela nunca ergueu a voz comigo, nunca me desrespeitou, sabe? E eu acho isso lindo nela, porque ela ouve. E às vezes, se ela não gosta, ela fala, mas, sabe, ela sabe falar, ela não fica brigando. E aí, gente, ela tem 15 anos e ela está grávida. E assim, né, pode ter sido uma gravidez entre uma balada e outra, pode ter sido. Pra nós, o que ela falou foi outra coisa. Pra nós, ela passou que o menino morreu, né, teve um caso aqui de bandidos, de policiais, sabe? E aí ele acabou matando um dos rapazes que, né, pode ser o pai da criança. Enfim, ela disse que não quer procurar a família, que ela quer se virar sozinha, sabe? Pediu a nossa ajuda, ela chegou em mim, sabe? Conversou, colocou a situação. Enfim, o que importa, gente. Aí vocês me falam assim, nossa, mas a menina tá grávida, não tem pai, a criança, ela foi uma irresponsável. Eu poderia virar e falar tudo isso pra ela. Poderia. Mas o que eu iria estar ajudando? No que eu iria estar acrescentando? O nosso trabalho como família é orientar para que aquilo não aconteça. Mas se aconteceu, o nosso trabalho não é julgar. Assim como a gente não gosta de ser julgada por nada, a gente também não tem que ficar julgando,
sabe? É muito chato se sentir julgado. Talvez um adolescente que você tenha aí na sua casa, se ele passar por essa situação, ele pode pensar em milhares de coisas, menos em te contar, em abrir a situação. Talvez se coloque em risco, porque o medo do julgamento é maior. E, gente, não cabe a nós julgar. Então, quando eu vi a dor, a tristeza nos olhos dela, eu abracei ela e disse: pode contar comigo. E se você é pai, irmão ou tio, você também tem esse papel de abraçar essa pessoa que tá precisando, sabe? É assim que tem que se reagir. Vamos pensar numa solução juntas. Para que a gente vai pensar em julgar? Para que a gente vai pensar em xingar? Não vai resolver depois da situação acontecida. Se você for uma pessoa, eu cobro de mim. Faltou mais de mim conversar com ela. Faltou mais de mim proteger ela. Se você é familiar, você pode muito bem pegar o seu adolescente, orientar, procurar. Gente, hoje em dia, você chegar no seu filho e falar que tem que usar anticoncepcional, que tem que usar a camisinha, não é, eu tô induzindo ele a fazer sexo. Não é isso, gente. Você tá protegendo. Porque você induzindo ou não, ele vai procurar o sexo. Ele vai procurar outras coisas, entendeu? Então, o que eu falo pra vocês? A prevenção é o trabalho antes. Antes de acontecer. É a prevenção. Como prevenir? Eu não vou deixar meu filho saber, não. Hoje em dia, século XXI, gente, a gente tem um mundo aí aberto e amplo, onde o sexo tá na boca das pessoas o tempo todo, tá? Então, o que vocês vão fazer? Você, como familiar, você vai chegar na sua filha, você vai chegar no seu filho e vai orientar e vai cuidar dele. Na sua irmã, no seu tio, no seu parente, naquele adolescente que você tem, que você cuida, que você vê que ele precisando, que é necessário. O adolescente, ele precisa de você. Primeiramente de você, da confiança. Ele não precisa de ter medo. O adolescente que tem medo faz merda. O adolescente que tem confiança, ele acrescenta. Então, o que acontece? Se ela, ao invés do medo, né, tivesse tido confiança, talvez ela tivesse chegado em mim e falado tudo que ela tava passando e tudo que ela precisava. Gente, tá, vai ficar horrível nessa imagem. Então, gente, eu vou sentar aqui pra conversar com vocês um pouquinho, peraí. Eu vou limpando agora essa parte aqui e vou terminando de falar com vocês, tá? E vocês vão me ver assim pelas metade. Então, gente, o adolescente que tem medo, ele não vai abrir pra você. Então, você quando sua filha tiver uns 12 anos, você tem que chegar nela e falar. Você tem que chegar nela e falar sobre o sexo, sem medo. Porque vai acontecer. Não vai ser você ficar sem. Gente, ali atrás é minha lavanderia, tá? Reparem, não. Não vai ser você esconder que ela não vai saber. Então, ofereça pra ela a prevenção. Ofereça pra ela a pílula anticoncepcional. Explique, né? Tudo. Nossa, fantasia. Vamos sentar e conversar. Bom, gente, eu resolvi sentar aqui porque eu vi que é um assunto bem complexo e eu quero falar pra vocês tudo que eu tenho pra falar. Então, gente, não pense que você explicar, educar sobre sexo, você vai estar induzindo o seu filho, você não vai estar. Então, seja amigo do seu filho, da sua filha. Quando ela fizer 12 anos, gente, é inevitável. Sua filha já tá em formação, puberdade, hormônios, é inevitável. Vocês não podem querer esconder sua filha desse assunto. Abram, seja amigo. Ofereça pra ela, não tenha vergonha de oferecer pra ela a pílula anticoncepcional. Não tenha vergonha de oferecer pra sua filha a injeção. E principalmente, gente, educar sobre a importância da camisinha. Sabe? É muito importante o seu filho saber que a camisinha, ela não só tá evitando uma gravidez, ela tá evitando uma série de doenças sexualmente transmissível. Então, gente, eu não sei se vai dar pra vocês ouvir aí. Eu moro num condomínio. Vocês estão vendo? São crianças de 5 anos que sabem o que é pornô. Vocês estão vendo, assim, o grau da situação? Então, gente, abra, sabe? Fale, porque talvez tenha faltado isso. E aí, na hora de reagir, na hora de falar, na hora que você receber a notícia, não adianta você querer, você não é minha filha, some da minha vida, some da minha casa, vai procurar esse traje, vai procurar. Não é assim, gente.
é aí que você precisa... Se você orientar, você precisa de dar apoio. Porque você é mãe, é pai, é familiar, é esse o seu papel. E se você não orientar, você tem que dar o apoio o dobro. Porque a partir de você, a parte de não orientar, de não cuidar para aquilo, para evitar aquilo, de prevenir que aquilo acontecesse. Então, gente, é uma situação muito complexa. Então, quando ela chegou e falou comigo, e falou da situação de que é difícil para uma adolescente chegar e falar assim, ó, meu filho é filho de um adolescente que foi morto pela polícia, por exemplo, vamos dizer assim. É difícil, gente, não é fácil. É pior ainda pra família receber uma notícia dessa. Ou então dizer, eu engravidei num baile. Ou então, eu engravidei de fulano de tal, eu tava saindo com ele. Enfim, engravidei do meu namorado. Enfim, gente, existe várias. É difícil. O nosso papel é sentar e falar assim, agora as coisas vão mudar. Você tem que entender que além das transformações físicas vai acontecer transformações psicológicas. O que tá dentro de você é um ser que vai precisar de você. Vamos começar a cuidar disso, entendeu? Então dê a mão pra essa pessoa. É assim que a gente tem que reagir, com calma. Se você tá nervoso no momento, não fale nada, gente. Ou se você falar, se você já falou, vai lá, peça desculpa, estenda seu braço. Gente, deixe o orgulho de lado, cuide da sua família. Entendeu? Corre enquanto é tempo. Se você puder abraçar essa pessoa, se você puder estender a sua mão, entendeu? Foi isso que a gente fez. Minha irmã tava com muito medo de contar pro meu pai. Mas você falou que já teve 2 irmãs que teve filho, tem uma que teve 2 vezes. Sim, gente. Mas e a vergonha? Porque às vezes você acha assim, ela é muito cara de pau. Mas às vezes você não sabe. Ela tem a vergonha de chegar em vocês e falar. Talvez elas vão deixando levar, pra ver até onde vai, porque elas não têm coragem de chegar na família e falar. Então, gente, eu acho que não é meu papel discriminá-la, não é meu papel condená-la, nem nada, sabe? Ela vai perceber que ela pulou uma fase da vida dela, entendeu? O meu papel é ajudar no que eu puder. No que eu puder, eu falei pra ela que eu vou ajudar. Ela pode contar comigo. Desde que daqui pra frente, eu veja também a ação positiva dela. Só um momento, gente, que o Enzo tá acordando. Meninas, meu filhotinho acordou. Eu vou fazer o mamar pra ele. Tem bastante coisa pra terminar aqui, mas eu queria passar essa mensagem pra vocês. Então é assim que a gente tem que reagir, sabe? O nosso papel é aí, né, ajudar, orientar como vai ser daqui pra frente, sabe? E não querer fazer a pessoa se sentir mal, rejeitar, de repente, por esses motivos que às vezes a gente nem percebe, a gente faz uma adolescente rejeitar uma gravidez e causar aí os motivos muitas vezes de depressões, né? E eu acho que a gente tem que... É nosso papel ajudar, é nosso papel prevenir, proteger. E se a gente não fez esse papel da prevenção, vamos fazer o papel de proteger, né? De abraçar. Mas eu não quero nem saber quem mandou engravidar. Sim, é dever dela, é papel dela assumir, é papel dela cuidar. Mas ela não vai conseguir sozinha. Um adolescente não sabe nada da vida, não sabe nem como que vai conseguir, sabe? Dar o primeiro passo, não sabe por onde começar. É aí que entra o papel da gente, entendeu? E é isso que eu fiz, gente. Ela mora com meu pai, mas eu falei pra ela que as portas da minha casa tá aberta pra ela. E que, assim, eu vou ajudar ela no que eu puder, entendeu? Eu vou orientá-la, tá bom? Então, ela disse que quer, sim, de primeiro momento. Ela quer realmente vir pra minha casa, né? Porque ela acha que aqui vai ser melhor pra ela conseguir se adaptar a essa fase, principalmente quando o bebê estiver aqui. Então eu mudei de quarto, porque aquele quarto pra ficar maior, pra gente colocar um berço, meu quarto era o maior. E eu vim pro quarto do Enzo. Então foi isso que aconteceu. Eu tenho muitas coisas novas pra contar pra vocês, tá? E eu vou fazendo o diário de gravidez dela, gente. E deixa eu falar, gente, ela já tá grávida de 5 meses, tá? Já indo pro 6º mês. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa um comentário abaixo. Se vocês quiserem um bate-papo com ela, eu posso fazer, né, um vídeo batendo papo com ela, contando um pouco mais da história. E é isso, meninas. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!